aconchego. Olha, lá onde a neblina da madrugada encobre as serras, ainda pontilha a luz de uma estrela no firmamento. Vê a mantiqueira inteira despertando, agitando-se, espreguiçando-se, puro e indelével enternecimento. Escuta a passarada de mil cantos, convocando a manhã, que faceira pede licença à madrugada que há segundos o mundo negrejava. Sente o aroma das orquídeas desabrochando nesta primavera desejada. Compara as águas frias das serras deslizando na terra e a floresta também descendo em verde e abundante cascata. Mas lembra-te que ali, bem ali no centro, está aconchegado um templo que dá vida e força à natureza, e que com ele tudo, mas tudo mesmo pulsa e vibra, de doce e absoluta beleza. Então, já deu para ver, né? Essa coisa da natureza, essa comunhão, essa atmosfera de beleza mesmo natural. Agora, um exemplo do que seria essa percepção de Paramatma. Aí eu vou fazer uma paráfrase de um texto que tem no Kshetrashatara Upanishad, que é a história de duas aves que estão pousadas numa árvore. Né? E chega um momento lá que uma delas que está lá bem ocupada picando fruto, ela volve o olhar para sua amiga ancestral. Isso, no Kshetrashatara Upanishad, é sobre a união da Atma, né, e Paramatma, essa comunicação. E eu fiz uma paráfrase assim: amizade eternamente. Duas aves pousadas numa mesma árvore estão. São amigas eternas, contíguas no coração. Uma sapiente, tudo vê, tudo ouve, mas permanece incógnita ao olhar que não se volve. Ao brilho de suas penas, ao belo de seu canto. E assim esquecida observa, esquecida vai passando. Já outra tarefada em comer da árvore os frutos, dia e noite se proclama dona de si, dona de tudo. Mas chega um dia na eternidade que ela revê orgulho e posse e humilde finalmente a outra ave os olhos volve. É revivida assim a ancestral união entre duas amigas eternas contíguas no coração. E para concluir, o aspecto Bhagavan, como é que isso seria, né? Um exemplo aqui de poesia, súplica. Busco a beleza sempre, e foi em ti onde a perscrutei, prudentemente, incansavelmente, insistentemente. Aos meus olhos, incoerentes olhos, posto que me seduzo pelo efêmero, não houve mesmo alternativa a não ser se deixarem levar por teu riso que arrebata. Ó, suprema beleza, entrega-me teu riso, leva-me para casa. Que luxo, hein? Bem-vindo, Frederico, Roseli, Hare Krishna. Então, a Damodara, ela se inspira, essas poesias são inspirações diretas, porque ela é sacerdotisa no altar. Ela entra, hoje de manhã, todos os sábados, ela entra para trocar as roupas da divindade, né? Colocar as guirlandas, colocar novos colares, ela que escolhe a roupa. Então ela está tocando ali, vendo esse sorriso que ela fala, é ocular, né? Ela vê ali e isso inspira a poesia dela. Sim. E ela está também afirmando aqui que esse trabalho dela de escrita é uma ordem do mestre dela, tá? O mestre ordenou e ela está seguindo submissamente. Como se fosse algo muito ruim de fazer, muito difícil, muito duro. Então, continuando, então só para reconfirmar o que a Damodara está falando, essa linguagem do Brahman, Paramatma e Bhagavan dentro da teologia e filosofia ocidental seria como se o panteísmo, né, o panenteísmo e o monoteísmo, tá? O panteísmo, Deus é a natureza, tá?
essa tendência de a gente ver, de enxergar Deus na natureza. E um filósofo francês, eu não me lembro o nome, ele aprofundou mais esse conceito do panteísmo, criando o termo panenteísmo. Deus não é só a natureza, Ele está dentro de tudo. Ele não é só a natureza morta, Ele está dentro de toda a natureza, e Ele que é a vida da vida, tá? Ele que dá vida à natureza. E aprofundando mais ainda o termo panteísmo, quando o observador da natureza, quando a pessoa começa a observar a natureza e vê Deus em tudo, temos casos até de santos da Igreja Católica consagrados, como São Francisco de Assis, ficou famoso por ver Deus na natureza, conversar com seres não humanos, né? Ele conversava com seres não humanos, provando que os seres não humanos são sencientes, têm sentimento e têm consciência, assim como os seres humanos. Os seres humanos não são exclusivos para Deus. Deus não é humanista. Podemos dizer que Deus, ele transcende o humanismo, o universalismo, porque Ele é a verdade absoluta, tá? Então ele tem de contemplar tudo que tem vida, porque Ele é a vida das vidas. Esse é o conceito de Paramático. Quando a pessoa percebe, né, que Deus está presente em tudo, ele começa a amar tudo, como São Francisco tinha esse amor por todos os seres, tá? Então, como Krishna diz na Gita, né, Samohan Sarva Bhuteshu, eu estou sentado no coração de todos os seres. Por isso eu sou Suridam Sarva Bhutanam, eu sou amigo de todos os seres. O nosso conceito teológico não é de um Deus com olhos vermelhos e a boca raivosa, né, irado, né, que está agindo como um juiz, né, condenando algumas almas e absorvendo outras, colocando algumas almas no inferno eterno. Esse conceito de inferno eterno não tem nas nossas escrituras, é contraditório. Pode até ter mundos inferiores, mas não são eternos, tá bom? Porque Deus, ele é o amigo de todos os seres vivos, ele é bem querente de todos os seres. E quando a pessoa se torna um devoto de Deus, de Krishna, ele também tem de se tornar compulsoriamente amigo de todos os seres, tá? Porque aí ele vai avançando, né, esse amor dele, do devoto, essa devoção, vendo Deus em todos os seres, vai se misturando, porque ainda é impessoal, tá? Você vê Deus, pensar que Deus é a natureza, imaginando Deus como a natureza, é um conceito impessoal. O conceito vai se tornando impessoal, vai se tornando misto, tá? Com a percebendo que todos são pessoas, tá? E esse conceito de monoteístico, que Deus é um, mas que se expande em muitos, ele se consagra nesse conceito de Bhagavan, ele se fundamenta plenamente nesse conceito de Bhagavan. Não, Deus é uma pessoa, tá? E todas as outras personalidades estão contidas nele, são partes fragmentárias dele. Aí esse amor seu por Deus se expande em todos os seres. Como o Senhor Jesus dizia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Ok? Agora, nós temos aí... Oi? Então, por que Krishna descende? Tá? Krishna, ele aparece aqui nesse mundo que é matéria, tá? Prakriti, e ele vem, né? Ele descende, e essa foi uma das questões da atividade desse módulo 4. Tá? Algum aluno se predispõe a responder rapidamente? Quem respondeu essa questão? Por que Krishna descende? Brevemente. Paulo Val? Não lembra? Você não, mano. Alguém? Tem duas respostas na Bhagavad Gita. Sim, Cláudia? Também.
Tem duas questões, né? Primeiro, 2 versos do Gita que respondem essa questão. Yada yada hridharmasya. Quando Dharma pode ser traduzida a palavra Dharma como sendo lei, como ordem, tá? E quando a ordem cósmica, universal do mundo está em declínio, aí Krishna vem para restabelecer a ordem. Esse é um objetivo, tá? Mas ele nem precisava vir para isso, tá? Ele podia, se ele é o todo absoluto, todo poderoso, as suas próprias energias, as energias de Deus poderiam cumprir essa função, tá? Outro motivo é salvar os devotos, né? ou extirpar o mal, tá? Extirpar a maldade do mundo. Essa é uma razão de que quando o mal está muito intenso, ele vem. Mas ele também não precisava vir, tá, para extirpar a maldade do mundo. Se ele é o Todo-Poderoso, as próprias energias dele poderiam atuar dessa maneira, tá? Ele é tão poderoso que ele poderia, com uma varinha, bater na cabeça de cada ser do mal e transformá-lo em uma pessoa santa ou boa, não é assim? Mas ele não quer interferir no nosso livre-arbítrio, tá? E ele nem precisava fazer isso, as próprias energias poderiam fazer. Então, como a Cláudia mensurou ali, na verdade, o objetivo principal, fundamental da presença de Krishna vindo nesse mundo, é intercambiar uma relação de bhakti, amorosa com seus devotos, tá? Então, Krishna vem para executar lila, ou brincadeiras, passatempos com seus devotos. Tudo que existe de até perversão, de errado nesse mundo, deve ter uma origem, mesmo o mal não está separado de Deus. A tendência de lutar, de brigar, sabe? Semana passada veio aqui na fazenda um professor de jiu-jitsu, campeão aí, que está querendo ser devoto de Krishna e tal. E essa tendência de lutar também vem de Deus. Por quê? Então, Krishna vem em algumas encarnações para lutar também. Então, tudo tem uma origem, né, no absoluto. Só que tudo que vem... Tem que virar isso aqui. Obrigado. Só que a fonte, né, a origem de tudo, Krishna, manifesta tudo de uma maneira pura, né, absoluta, sem nenhum sem nenhum emaranhamento, né, de... Acho que é isso que você quer dizer. Eu vou entender, né? Então, assim, tá bom? Tá? Então, Krishna vem basicamente, para o padre dar o exemplo, né, de quando Krishna vem como uma criança, por exemplo. Desde criancinha, ele manifesta ações, atividades sobre-humanas, sobrenaturais. E ele aparece como filho de uma mãe, sem precisar ter mãe. Ele cumpre o desejo de uma mulher de ser mãe. E ele intercambia, né, uma relação amorosa, maternal, paternal. Mas ele também lutou, né, com Kansa, né, que era o primo, né, de Devaki, uma das suas mães, e matou Kansa, tá? Mas acima desse ato de lutar, de brigar, o mais importante para o Prabhupada fala que foi intercambiar essa relação amorosa com sua mãe Yashoda, tá? Uma devota pura de Krishna. E nós temos assim 6 categorias de encarnações de Krishna. Deu para entender, né? Por que Krishna descende? Tá? Estabelecer o Dharma, acabar com o mal, né? Estabelecer, né, os princípios do Dharma ou da religiosidade, mas acima de tudo intercambiar uma relação amorosa com seus devotos. Os 6 tipos de encarnações de Krishna tecnicamente são chamadas de Purusha Avataras, que são as encarnações de Krishna, 3 tipos de Purusha Avataras para a criação dos mundos materiais. São as encarnações que manifestam os universos materiais. Esses Purusha Avataras estão ligados ao conceito da cosmogonia dos Vedas, tá bom?
Lila Avataras são justamente as encarnações de Krishna que aparecem sem nenhum esforço. Ele vem e executa brincadeiras, atividades amorosas com os seus devotos em 5 tipos de relações que vivemos nesse mundo. Amizade, tá? Vivemos uma relação neutra com a natureza, com os animais. Vivemos uma relação até de servidão com os nossos superiores. Vivemos uma relação conjugal com nossos cônjuges, né? E temos também uma relação paternal, né? E maternal, tá? Esses tipos de relações, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, só são possíveis nesse mundo porque existem originalmente lá em cima. E o objetivo, né, de toda a literatura dos Vedas é justamente, além de falar de todos os temas relacionados com a ciência material, medicina, sociologia, filosofia, astrologia, a criação do universo, os Vedas tratam de todos os temas possíveis. Mas o principal tema, Pibata Bhagavatam Rasamalayam. Rasamalayam é o tema dessas raças, o despertar das raças, ou da relação pura que as almas têm com o divino. Ok? Então, esses Lila Avataras são vários tipos de Lila Avataras que vêm para intercambiar essa relação que as almas têm com ele, tá bom? Yuga Avataras são os avatares. A palavra Avatara quer dizer aquele que descende, tá? Que estava lá em cima e desceu aqui para baixo. Avatara. O Yuga Avataras são as encarnações que aparecem especificamente para os períodos cósmicos, nas 4 eras. Tá? Existem 4 períodos cósmicos: Satya, Tetra, Dwapara e Kali Yuga. Tá? Então existe uma encarnação específica para cada uma dessas eras. Guna Avataras são as 3 deidades predominantes para criar o equilíbrio cósmico, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Esses são os Guna Avataras. Brahma é encarregado do Guna de Raja, que movimenta, que cria, né? É um engenheiro cósmico, tá? Que cria as formas materiais. Shiva, o Rudra, ele que transforma, ou no momento certo, eu não gosto de dizer destrói, mas ele transforma o universo para uma próxima criação. E quem mantém todo esse ciclo é Vishnu, tá? Que cuida da Sattva Guna, o modo da bondade. Por isso, você pode perguntar por que Krishna cuida da manutenção? Porque é a tarefa mais difícil, né? Eu vi quando esse restaurante foi construído, ele foi construído em mais ou menos 1 ano, que demorou essa obra para ser construída. Levantar toda tudo são uma coluna inteira, imagine para levantar. Tudo com guindaste manual, não teve um trator que veio, que o devoto que fez isso, um amigo meu, ele é tudo encaixe, gente. Ele fez toda uma engenharia, assim, muitos arquitetos vêm admirar essa obra aqui, porque é toda artesanal o devoto que fez. Essa base, que é essa coluna, eu lembro quando ela foi erguida, ele fez um guindaste assim, manual para erguer. Sabe, 2 homens levantaram essa coluna aqui. Então, e esse devoto é muito apaixonado, é como se ele fosse Brahma, né? Então, agora, para manter é que é o desafio, né? Para manter a vida, você constrói uma casa em 1 ano, 2, mas para manter a vida toda, né? Porque se deixa, vem cupim, tem que estar sempre passando por... Aqui é uma área muito úmida, né? Então tem que estar sempre invernizando, passando produto, né? Então manter é Vishnu, que é Sattva. Tudo que se mantém, as relações que se mantêm, os ambientes que se mantêm estão influenciados por Sattva, pela bondade. E é Vishnu, é Krishna que influencia essa bondade. Ok? Depois, o Manvantara Avatara. Manvantara são as encarnações chamadas Manus. Os Manus são talvez são as encarnações que devem ser adoradas pelos magistrados, tá? Porque os Manus, eles são eles que traçam a constituição cósmica.
Os tratados de lei da humanidade foram escritos, são transmitidas pelos manos, tá? Então, a cada criação cósmica existe um mano que é encarregado, por isso tem uma escritura chamada Manu Samhita, que são os tratados de lei da humanidade. Tem nos cursos de direito, em algumas academias, universidades, os alunos têm contato com essa literatura, porque tem leis que hoje, até hoje, nos dias de hoje, vigoram, como as leis que tratam da divisão de herança, alguns países têm pena de morte, então tem critérios assim, de organização social que já estavam tratados nesses livros ancestrais, tá? Manu Samhita. Então existem essas encarnações Manvantara Avataras. E depois, uma bem comum, que é o Shakti-Avesha Avatara. São encarnações dotadas de poder por Deus para uma missão específica. O nosso mestre Prabhupada chegou a dizer que o Senhor Jesus Cristo era um Shakti-Avesha Avatara. Um filho, né, de Deus, uma encarnação divina, que vem com poder, dotado de poder para uma missão específica de salvar, de resgatar as almas condicionadas, tá? Caídas, enredadas na matéria. Tá? Eu vou passando, gente, vou me adiantar porque o tempo não para. Tá? O que é Yagya foi outro tema, tá? Da lição da unidade 4, o que é Yagya, o sacrifício. Tá? Então, Yagya, essa palavra Yagya, oferenda ou sacrifício, está intimamente ligada com o conceito cosmogônico. É dito no verso 3.10, Krishna diz que no início da criação cósmica, quando Brahma, empoderado por Krishna, cria o universo, juntamente com a criação, vem o conceito de Yagya, oferenda. Tá? Esse ato de querer agradar alguém, isso está em muitas repartições públicas, né? No exército, nos ambientes escolares, em vários ambientes públicos existe essa propensão de querer agradar um superior, tá? Porque assim, ao agradar um superior, nós temos uma recompensa, tá? Então, existem seres cósmicos, nós chamamos de semideuses, eles são encarregados, já vou entrar no tema deles, tá? Que eles estão intimamente ligados a essa questão de Yagya. Eles são os agentes fornecedores de Deus, do Senhor. Então, o ventinho que a gente sente não é aleatório. Tem um ser cósmico que liga um ventilador, aí o vento sopra, tá? Tem também um ser cósmico chamado Surya, ou Deus do Sol, que aumenta ou diminui o calor do planeta, tá? Tem um ser chamado Chandra, que controla os raios da lua, e é por isso que, segundo os Vedas, os vegetais e as frutas têm sabores. É o brilho da lua que dá sabor aos vegetais, tá? Por isso a gente come às vezes os vegetais orgânicos, né, gente? Agora que a gente tem, na pandemia, os devotos incrementaram a plantação em Nova Gokula. Então você come um brócolis, né, orgânico, né, e você vê que ele parte assim com muita facilidade. Aí você vê que esse sabor, né, quem dá esse sabor para o vegetal? Será que é mecânico, é automático? Não. Então a explicação do sabor dos vegetais é o brilho da lua, que é um semideus controlando ali também, tá? Então a gente pode existem 33 milhões de seres invisíveis, seres cósmicos, que estão controlando até o nosso piscar de olho, tá? Tem um ser que controla cada ato nosso, tá? E só que esses semideuses, eles não têm ação independente, tá? Por isso, nessa seção dos Yagyas, não se recomenda a adoração, que é muito comum na cultura hinduísta, no hinduísmo, tá? Então, o Vaishnavismo, a nossa escola de Bhakti Yoga, faz parte deste panteão, dessa grande linhagem hinduísta, tá? Que é panteísta, que adora muitos deuses. Porque quando uma pessoa percebe que existe um ser superior que vai satisfazer os meus desejos rapidamente,
Então você começa a fazer um puja. Puja significa homenagem. Você começa a homenageá-lo com a intenção de receber alguma vantagem, tá? Assim como, por exemplo, quando um comerciante ou um empresário, vamos dar um exemplo que é muito comum no Brasil, um grande empresário que tem uma empreiteira, né, grande, quer pegar mais obra e tal, o que ele faz? Começa a querer corromper algum político, não é assim? Faz algum esquema com o político, com os partidos políticos e pum, aí ele consegue as vantagens, né? A adoração dos deuses, segundo Srila Prabhupada, é um tipo de corrupção também, cósmica, tá? E no Bhagavad Gita existe uma desconstrução, né, de adoração aos deuses. Krishna fala, não precisa adorar os deuses. Se você adora a mim, você está regando a raiz, o centro de tudo, tá? Se adora a mim, automaticamente os deuses vão ficar satisfeitos, porque eles são partes de mim também, tá bom? Então nós não encorajamos o desrespeito aos deuses, mas ao mesmo tempo também não encorajamos a adoração aos deuses. Eles devem ser respeitados, porque é por causa deles que os grãos alimentícios, por isso é devido por causa de Indra, né, que manda a chuva, que a terra prospera, quando tem chuvas, quando as estações do ano estão bem equilibradas, aí as plantações prosperam, não é assim? E a riqueza está na plantação, a riqueza está na terra, tá? O PIB no Brasil, infelizmente, ele o produto interno bruto, ele é calculado pela quantidade de carne que a gente exporta, mas já está se vendo que é um grande equívoco, né? Cultivar a terra para plantar grãos, soja, para alimentar o gado, tá? Então isso aí cada vez mais está os governantes estão conscientizando que isso é um tiro no pé, porque no futuro cada vez mais a nossa terra está se deteriorando, muito desmatamento, e na verdade é um prejuízo que a gente vai ter a longo prazo, tá? Então tem muitas histórias de Krishna em que ele pessoalmente desestimula, tá, a adoração aos semideuses. E o verdadeiro rito, tá, para concluir, o verdadeiro benefício dos rituais é o conhecimento, tá? Krishna usa o termo Jnana Yagya, que é o sacrifício do conhecimento. Mais do que sacrifício de bens materiais, você oferecer